Olá pessoal! Este vídeo foi feito para alunos que tenham um nível mais avançado de português. Vejam se percebem tudo o que eu vou dizer e vejam até ao fim, porque eu vou vos fazer perguntas sobre o que ouviram. Eu vou falar de algumas coisas diferentes, vejam se acompanham, e isto vai ser interessante, pelo menos para mim, e isto vai ser uma espécie de podcast, ok? Se me virem com um telemóvel na mão, é porque eu não me lembro do que tenho de dizer. Eu tenho muito para dizer e está tudo aqui para eu não me esquecer. Quando eu era pequena, quando eu era criança, eu sabia que o meu trabalho teria a ver com o inglês, com a língua inglesa, porque eu sempre disse que o inglês foi o meu primeiro amor. É verdade. Eu sempre adorei inglês. E porquê? Porque em Portugal, felizmente, todas as séries, os filmes, os programas estrangeiros que dão aqui na televisão não são dobrados, mas sim legendados. Ou seja, nós ouvimos sempre a língua original desses programas e lemos as legendas na nossa língua nativa, o português, obviamente. E por isso eu já estou exposta ao inglês desde que tenho 5 anos, praticamente. Eu acho que não houve um único dia na minha vida, a partir dessa idade, em que eu não tenha ouvido inglês. E acho que vai continuar a ser assim, sempre. Eu cresci nos anos 2000 e nessa altura via-se muita televisão. E eu também via muita televisão. E 90% do conteúdo que eu via, ou mais, estava em inglês. Como eu já disse, os programas estrangeiros que davam na televisão portuguesa e que dão na televisão portuguesa são legendados, mas há uma exceção: os programas para crianças. Os únicos programas que são dobrados aqui são os programas feitos para crianças. Por exemplo, todos os programas que davam no Disney Channel, como a Hannah Montana ou a Kim Possible ou o Recreio, conhecem? Há muitos outros. Feiticeiros do Waverly Place, Brandy e Mr. Whiskers, uf, That's So Raven ou Raven, muitos mesmo. Digam-me nos comentários se viam estes programas e se conhecem. Então, eu, o meu irmão, a minha prima, as minhas amigas, as pessoas da minha geração, todas as pessoas que nasceram nos anos 90 especificamente, seja no início, como o meu irmão ou a minha prima, ou no fim, como eu e as minhas amigas, nós estamos expostos ao inglês regularmente desde que somos miúdos. Porque, em geral, tínhamos mais do que uma televisão, podíamos ver televisão quando quiséssemos, havia muitos canais estrangeiros, como a Fox ou a MTV, e no tempo dos meus pais, por exemplo, as coisas não eram assim. Só havia uma televisão por casa, só havia os 4 canais portugueses e tinham de trabalhar cedo, entre outras coisas, por isso eles não estavam minimamente expostos ao inglês como nós tivemos. É por isso que em Portugal, quem sabe falar muito bem inglês, e há muitos que sabem falar muito bem inglês, são as gerações mais novas e não as gerações mais velhas. Porque na altura dos meus pais, o francês era a língua internacional, era isso que tinham de aprender na escola. E não havia tanto foco no inglês, por exemplo. Obviamente
que também aprendi inglês com a internet, mas a base da minha aprendizagem foi feita com a televisão. E é assim que se aprende uma língua, através da imersão total e do comprehensible input. Ou seja, consumirem conteúdo que está ligeiramente acima do vosso nível para compreenderem a maioria das coisas, mas aprenderem coisas novas também. No entanto, quando se é adulto, deve-se também aprender as regras base da língua. Temos de ter uma ideia geral da gramática da língua, porque a nossa mente não funciona da mesma forma que funcionava quando éramos crianças. Quando somos crianças, o nosso cérebro é como se fosse uma esponja que absorve tudo facilmente, o que inclui línguas, mas quando somos adultos, o nosso cérebro já não se comporta da mesma maneira, infelizmente. Então, por causa disto tudo, eu acho que nutri um gosto específico pelo inglês e, consequentemente, pelas línguas germânicas em geral. Eu adoro línguas germânicas. Isto é uma curiosidade, mas eu quero que vocês saibam disto. Esta regra de legendar todos os programas estrangeiros em Portugal, exceto os infantis, existe desde 1948. É a Lei número 2027, de 18 de fevereiro de 1948, e na realidade a lei proibia a dobragem dos programas estrangeiros, então a legendagem tornou-se a única opção para a visualização destes programas estrangeiros. E esta lei foi imposta pelo nosso antigo ditador, Salazar, e pelo seu regime, o Estado Novo, e ainda bem que esta lei existe, porque essa é a razão pela qual eu sei falar inglês fluentemente. E não é para me gabar, mas eu já sou fluente em inglês desde os 15 anos. E é tudo porque a televisão portuguesa é legendada, felizmente. Ou seja, todos os portugueses estão habituados à legendagem, já existe desde os anos 50 e por isso a legendagem está enraizada culturalmente. E é por isso que nós portugueses temos níveis de proficiência de inglês e de línguas estrangeiras mais elevados do que os nossos irmãos espanhóis, por exemplo, ou italianos ou franceses. E mesmo no sul da Europa, somos o país com o nível mais elevado de proficiência de inglês. E em 2024 fomos o sexto país com o maior nível de proficiência de inglês no mundo. E isto não é a minha opinião, é um facto. Há muitas estatísticas que o provam e eu vou deixar os links dessas estatísticas e um vídeo do YouTube que fala sobre isto na descrição para vocês verem que eu não estou a mentir. Isto foi sempre algo que eu soube e que fez sentido para mim, porque a legendagem de programas estrangeiros é um grande fator na aprendizagem de uma língua estrangeira. Eu já disse noutros vídeos que eu estou a aprender alemão, mas o que vocês não sabem é que eu adoro alemão. Eu gosto tanto de alemão, eu acho o alemão fixe. Eu adoro a sonoridade do alemão. E talvez seja porque a minha mãe, os meus tios, os meus avós viveram na Alemanha quando a minha mãe era criança
e por isso o alemão sempre esteve no plano de fundo da minha vida, mas eu tenho uma enorme vontade de saber mais e mais e mais alemão. Eu quero ser fluente em alemão. Eu quero perceber tudo o que os alemães dizem. Eu quero conseguir ler tudo. Eu quero conseguir falar alemão como eu falo inglês, com facilidade, sem pensar. Esse é o meu sonho. Um dos meus sonhos. Eu considero o inglês como a minha segunda língua nativa, porque eu aprendi-o quase como aprendi português, através da imersão total, sem explicação gramatical. Eu via muita televisão, ok? Muita televisão. Então eu já vi tanta, mas tanta série americana na minha vida, nem vos passa pela cabeça. E aqui o meu sotaque verdadeiro saiu. O meu sotaque nortenho de Braga. Eu ligava a televisão e ficava ali horas e horas e horas aos sábados de manhã com o meu irmão a ver a maratona de episódios dos Simpsons, Family Guy, Futurama, American Dad, isso tudo. Eu via tantas séries americanas, séries de drama, séries de comédia, muitas comédias mesmo. Eu vi a spin-off do Joey antes de ver Friends, só para terem uma ideia. Era o que aparecia na televisão portuguesa. Então eu via o que dava na televisão portuguesa. E por isso o meu inglês é mais americano e o meu sotaque é mais americano também. Eu vi tantos programas com temas diferentes que eu sei vocabulário relacionado com medicina, direito, sei vocabulário informal, do cotidiano, gíria calão e vocabulário um pouco mais técnico, às vezes. Eu consegui construir um conhecimento tão grande do inglês porque eu estava exposta diariamente a inglês através de conteúdos variados, conteúdos diferentes. Eu também comecei a aprender espanhol com a televisão, porque passavam algumas séries espanholas na televisão que eu gostava e depois tive espanhol na escola porque era obrigatório, mas o meu espanhol não chega aos calcanhares do meu inglês porque havia muito, mas muito mais conteúdo americano na televisão do que conteúdo espanhol. Ou seja, a minha exposição ao espanhol era muito mais baixa. E eu gosto muito de línguas germânicas e por isso não tenho tanto interesse em línguas romance, para ser muito honesta. Então, o espanhol sempre foi uma língua útil para aprender, é a minha terceira língua, mas não é a minha paixão. As línguas germânicas são a minha paixão. Essa é a razão pela qual eu vejo coisas em alemão todos os dias. E porque o meu nível de inglês é tão bom. É porque eu gosto dessas línguas e isso dá-me vontade de as melhorar. É importante terem interesse no que estão a aprender porque isso vai-vos facilitar a vida. E eu vejo muito YouTube, sempre vi, e aqui no YouTube consigo ver muito conteúdo britânico e por isso já me habituei tanto ao sotaque americano como ao sotaque britânico. Obviamente, estou sempre mais habituada ao sotaque americano, claro. E é assim que eu agora aprendo alemão maioritariamente. Eu vejo muitos vídeos de Comprehensible Input em alemão, mas também já vejo vídeos mais avançados, porque já não sou tão iniciante, mas como sou adulta, o meu cérebro já não é uma esponja, eu estou também a estudar a gramática alemã,
Ainda há muita coisa que eu tenho de entender, que eu tenho de saber. Não posso só ouvir, especialmente com o alemão, que é muito complexo. Então eu faço as duas coisas. Eu ouço imenso a língua, e vocês também deveriam fazer isso, e eu estudo também a gramática. Quando somos adultos, temos de fazer estas duas coisas, na minha opinião. Quando somos crianças, só precisamos de ouvir. Que bom. Eu já queria falar disto há muito tempo e finalmente consegui falar resumidamente sobre este tópico e há muitas mais coisas que eu não disse. Tal como eu disse no início do vídeo, eu tenho perguntas para vocês e quero que me respondam nos comentários. A primeira pergunta é: como é que eu fiquei fluente em inglês? E a segunda pergunta é: como é que vocês devem aprender uma língua quando são adultos? Espero que tenham um dia espetacular, pessoal. Até ao próximo vídeo e tchau, fiquem bem.